Fala pessoal, boa tarde, beleza? O Maicon aqui do Criatório Cruz de Malta. Passando hoje aí pra gente gravar mais um vídeo aí sobre a questão de encarte de azulão. Hoje mais um tema polêmico aí e também espinhoso de abordar, né? Que é possível trocar o canto de um azulão já com canto definido, um azulão já adulto, é possível trocar o canto dele? Então hoje a gente vai estar trazendo para vocês aí um manejo que a gente vem fazendo aqui no criatório, que vem dando certo aí na troca de canto dos machos, né, dos machos adultos. Alguns vídeos anteriores que eu fiz, eu sempre citei o noturno, né, como foi um azulão mineiro que chegou aqui cantando, aquele canto mais arrastado do sul de Minas, né, e ele conseguiu trocar de canto aqui. E o pessoal andou me perguntando nos comentários, então hoje a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre como trocar o canto do azulão. E para ajudar a gente, vamos trazer o depoimento do amigo Michel, do Criatório Avante, lá de São José dos Campos. A gente vai passar o vídeo dele aí explicando qual a experiência que ele teve lá com a questão desse encarte e a gente já volta já, beleza? Fala, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Quem está falando aqui é o Michel de São José dos Campos, né? Sou iniciante aí na criação de azulões, Criatório Avante. E aí, a pedido do meu amigo aí, né? Michael do Criatório Cruz de Malta, fera aí na criação de azulões aí. Eu estou gravando esse depoimento breve aqui, tentar ser o mais breve possível, né? Sobre o encarte de azulões. E falando especificamente sobre azulões já formados, né? Que foi a experiência que nós tivemos aqui. Eu, particularmente, fiz essa experiência, esse trabalho com 2 azulões. Hoje eu tenho 4 casais de azulões e 2 desses azulões a gente acabou aplicando esse manejo que eu vou relatar agora brevemente para todos vocês. Aqui foi com o azulão Ragnar e o azulão Máximos, né? Ambos com idades semelhantes, o Máximos um pouco mais novo, o Ragnar hoje deve ter aí seus 2 anos e meio, mais ou menos, o Máximos aí beirando os 2 anos, né? Ambos vieram para mim pardos, né? Já com um canto definido, aí um canto norte. E aí resolvemos, né, no dia de bate-papo aí pelo WhatsApp com o Michael aí do Cruz de Malta, falamos um pouquinho sobre encarte. Eu estava relatando para ele a minha decepção que eu tive, né? Porque, embora os 2 azulões vieram novos para mim, a influência do pai, né, é muito grande na definição de canto desse filhote, né? Então, quando os dois abriram cantos aqui, tinha um canto norte, ambos cantavam até muito parecidos, né? E aí, no dia desse bate-papo, o Michael falou: Michel, estou fazendo aqui, né, um manejo que eu vi de um criador, né, que postou um vídeo no YouTube falando sobre mudança de canto de coleiro, né, coleiro adulto, mudando o canto de coleiro adulto. Pois bem, e aí nesse bate-papo ele me passou essas dicas e eu comecei a fazer esse manejo aqui. Um pouquinho diferente do dele lá, porque no caso do Michael, lá do Cruz de Malta, ele deixava um tempo maior o azulão travado vendo a fêmea e o ovinho encarte, né? E depois tirava a fêmea. No meu caso aqui, eu deixava poucos dias, 3 dias o azulão travado, vendo a fêmea dele, né? Então o ritmo dele diminuía, né? Consideravelmente, porque ele está com a fêmea dele ali, então ele demonstrava muito interesse na fêmea. E aí nesse momento ele continuava ouvindo o encarte o tempo todo. E aí eu notava que ele, dessa forma, como ele estava travado na fêmea e ele não disputava tanto canto com o encarte, ele prestava mais atenção. E ele prestando mais atenção, eu comecei a notar, né? Porque o azulão, de fato, às vezes o pessoal fala, não, encapa a gaiola, deixa ele ouvindo. Mas, sinceramente, eu fiz isso durante 8 meses com os 2 azulões, e quando voltaram a abrir canto, voltaram cantando exatamente o mesmo canto norte que eles tinham antes. Então eu já estava desmotivado, né, em tentar mudar o canto do azulão. E aí, quando a gente começou a fazer esse manejo, eu deixava 3 dias eles travado, gaiola com gaiola, vendo a fêmea e ouvindo o encarte. Então eu notava que a presença da fêmea fazia com que ele ficasse mais concentrado no encarte. E depois de 3 dias eu tirava a fêmea dele e aumentava um pouco o volume do encarte. E aí o azulão estava muito quente, né, ficava louco, digamos assim, e começava a tentar disputar canto com o encarte, né, na tentativa da fêmea voltar, né, e ele fazia isso repetidamente até o momento que
ele não conseguia vencer a sequência de cantos, né, do encarte, por ser máquina, por ser robótico, né? E aí ele meio que baixava um pouco a moral dele. Então ele prestando atenção naquele encarte, eu notava que ele começava a cantar num volume mais baixo, como se fosse surdinando, algumas notas da entrada do Canto Céu Azul 2020, né? E aquilo começou a me animar. Eu falei, opa, já mudou. Antes eu não tinha visto nenhum dos dois fazendo isso, e agora comecei a ver, né? E aí fui fazendo esse processo. E para minha surpresa, eu deixava ele 3 dias travado na fêmea ouvindo encarte, tirava a fêmea dele, aumentava um pouco mais o volume do encarte, e aí eu notei essa mudança de comportamento deles aí, tentando copiar algumas notas do Canto Céu Azul, né? E fui fazendo esse processo por em torno de 45 dias, quando eu comecei a colocar esses 2 azulões para abrir canto. Para minha surpresa, eles mudaram realmente, começaram mudando a entrada do canto. Então eles misturavam ainda, eles começaram a cantar a entrada 2020, porém misturando com o canto original deles. E aí eu fui fazendo esse processo. E em pouco tempo, eu diria em 2 meses, eu tive muito mais evolução do que eu tive em quase 1 ano de encarte, né? Quando não tinha esse manejo da fêmea junto com o azulão, o macho. Então esse é o relato que eu tenho para passar para vocês. Foi uma experiência muito legal. Quem acompanha algumas postagens que eu faço aí no grupo dos criadores de azulão, viram a evolução principalmente do Ragnar, né, e do Máximos, quando eu postava eles cantando ainda pardo, e hoje, né, postando as minhas postagens mais recentes de ambos aí, como eles mudaram, pegaram as notas do 2020, ficaram com um canto muito bonito aí, bem próximo do canto do encarte. É isso aí, galera. Um abração a todos aí. Esse é o depoimento, o relato que eu tenho para compartilhar com vocês. Eita lasqueira, pelo jeito é possível trocar o canto de azulão. Ô Michel, agradeço aí, meu amigo, por você compartilhar com nós a sua experiência aí, trazer esse depoimento aí para mais criadores ver dessa possibilidade, né? Que é possível sim estar trocando o canto de azulão. Acredito que apesar do curto período, o trabalho do Michel foi um trabalho assim mais dificultoso. Por quê? A gente vai falar do noturno mais para frente. Existem alguns azulão mineiros que o canto mineiro ele tem uma proximidade, um andamento muito próximo de um canto paraná. E confunde muitos ouvidos. Tem muito criador de azulão que às vezes tem um canto mineiro em casa e acha que é paraná, porque as notas, o andamento de canto, né? A nota não, o andamento de canto é muito próximo e confunde bastante. Então para o noturno foi mais fácil fazer essa transição de canto, porque o canto dele já era meio similar, né, a um canto paraná. No caso do Ragnar, o Ragnar do amigo Michel, é um canto totalmente diferente, né? Um canto do norte, o andamento é diferente, a velocidade de canto é diferente, né? As notas são diferentes, a retomada de canto é diferente. Ó, as fêmeas cantando. As fêmeas estão no encarte, estão cantando também. Então, acredito que a dificuldade que o Michel teve, o resultado que ele teve, foi mais difícil e foi um resultado mais satisfatório ainda, por esse grau de dificuldade que se tem aí, tá? Não que existe azulão com canto bonito, com canto feio, existe aquilo que você propõe para o seu pássaro, tá? Existe o canto que te agrada. O canto bonito é aquele canto que te agrada. A gente vem falando do Paraná aqui bastante, porque é o canto que a gente tem aqui no criatório, tá? Não necessariamente é o canto mais bonito. É o canto que talvez agrade mais pessoas, mais ouvidos, né? Mas o canto bom é aquele canto que o passarinho, o criador tem, o passarinho dentro de casa e agrada a ele. Então aquele é o canto bonito, cara. Aquele é o canto perfeito, né? Então não existe canto bonito ou feio. Existe aquilo, a sua proposta. E a proposta do Michel foi estar trocando o canto norte para um canto paraná. E foi o que ele conseguiu aí, tá? Então compartilho da sua alegria aí. Aí pode ter aquela pergunta: todo azulão troca de canto? Todo azulão encarta 100%
o novo canto? A resposta é não, tá? Não é todo azulão que você vai conseguir trocar o canto dele. A maioria você vai conseguir sim, mas tem aqueles lá que a gente fala que é cabeça dura, né? Que não vai trocar mesmo, tá? Às vezes o ambiente, o manejo que você está fazendo e às vezes a personalidade do pássaro também, tá? Então não é todos. A maioria troca? Troca, mas não é todos que troca. Caso eu troque o canto no meu azulão, e a gente estamos falando de azulão adulto, tá? Azulão com canto pronto, azulão com canto solto já, não estamos falando de filhote. Com filhote, quanto mais novo o passarinho, mais fácil é você trocar o canto dele. Agora, quanto mais velho, mais difícil fica. Então, a gente está falando de pássaros com canto aberto já. Caso eu consiga trocar o canto do meu azulão, ele vai encartar 100%, ele vai trocar de canto 100% o canto que eu estou passando? Também a resposta é não. Porque, às vezes, é muito difícil para o pássaro perder o vício, entre aspas, né? Não diria vício, o canto anterior que ele tinha, né? Aquilo que ele tinha como referência, é difícil ele perder essa referência 100%. Então tem alguns pássaros que fazem transição, que ele pega a entrada do canto novo, mas no meio ali das notas que ele está soltando, ele acaba soltando um mineiro perdido ali, solta um norte perdido. Então não é 100%, né, de troca de canto. Alguns casos acontece? Acontece. O caso do noturno trocou 100%. O primeiro canto dele é totalmente diferente do último canto que ele saiu. Mas não é todo passarinho que vai trocar 100%. E mesmo o noturno trocando de canto, eu tentei encartar o noturno no canto céu azul, não consegui. Ele pegou o canto de quem? Ele pegou o canto do Ragnar. Até a voz do Ragnar ele pegou. Do meu Ragnar, né, que eu tenho aqui no criatório. Então ele copiou 100% o canto do Ragnar, né, que era o azulão predominante aqui. Mas vamos lá. O noturno é um passarinho que eu, por falta de experiência, achei que ele é um passarinho mutação. Ele tem umas penas brancas laterais. Eu vi aquele passarinho lindo, lindo, lindo. Falei, cara, se eu vou criar com esse passarinho, eu vou tirar a mutação. Sonho de todo criador, né? Vou tirar umas mutação aqui. E o noturno não era um passarinho mutação, né? Ele tinha um diformismo ali apenas das penas, né? Temporada sim, e tinha engraçado que a temporada sim, temporada não, vinha essas penas brancas ou não, né? E o noturno chegou aqui em casa aqui, com 3 dias ele começou a cantar já e demandar com o Ragnar batendo forte no ouvido dele e ele cantando forte também. Falei, vou criar com esse azulão aí, cara. Eu mostrava as fêmeas, ele desazava, abria as asas e nada dessas fêmeas se interessar por ele. Porque as fêmeas já estavam todas acasaladas. Eu tinha 8 fêmeas aqui na época, todas acasaladas com o Ragnar. O Ragnar galava, cruzava com todas as fêmeas. E foi muito rápido, a transição de canto do noturno foi muito rápido. Foi questão assim de 1 mês ele na minha casa, ele já trocou de canto. Eu amanheci um dia, eu vi um passarinho cantando diferente em casa, eu falei, mas tem algum azulão solto em casa. E era um noturno. O que o noturno fez? Ele não estava conquistando as fêmeas não baixavam para ele. Ele começou a copiar o canto do Ragnar para atrair as fêmeas. Então, na fibra, na vontade de se acasalar com as fêmeas, ele sozinho começou a trocar esse canto dele. E ele começou a trocar tanto o canto dele, e com o passar do tempo o canto dele ficou tão próximo do canto do noturno que as fêmeas começaram a baixar para ele. Ele começou a criar, e depois que ele criou foi o ápice, cara. Depois que ele galou a primeira fêmea, ele trocou 100% do canto. Você ouvia o noturno cantando e viu o Ragnar cantando, a única diferença é que o canto do noturno ainda era um pouco mais comprido. Ele dava uma notinha a mais no final. Mas era a mesma coisa. E eu olhando aquela coisa, eu falei, poxa, se o noturno trocou de canto sozinho, é possível trocar o canto de um azulão, né? E foi coincidência que bem na época, eu comecei a procurar sobre trocar canto de passarinho, né, de azulão. E eu vi um vídeo do Criatório Alcântara, do amigo Devanir, falando sobre como trocar canto de coleiro. Ele mostrou na prática que ele conseguiu trocar os cantos do coleiro. Eu falei, poxa, velho, se o noturno conseguiu trocar sozinho, se eu fizer esse manejo aqui, eu consigo trocar o canto dele. E aí eu faço parte de um grupo, né, em comum com o amigo Devanir, chamei ele no privado, expliquei para ele, ele passou para mim todo o manejo, né, fora o vídeo que eu assisti umas 2, 3 vezes, ele passou para mim em áudio, todo o manejo que ele faz, e eu comecei a aplicar isso aqui. No começo não deu muito certo, porque eu estava fazendo exatamente igual ao manejo de coleiro, né. Depois eu comecei a trazer isso para o universo do azulão. Por quê? O comportamento dos pássaros, a personalidade dos pássaros são muito diferentes, e isso acaba interferindo demais em qualquer
processo de encarte. Você tem que saber a personalidade de um pássaro, a personalidade de um trinca-ferro, a personalidade de um azulão, a personalidade de um curió, a personalidade de um coleira. E o manejo, a essência é a mesma, pode ser a mesma, mas tem as suas particularidades, caso da necessidade, e a personalidade do pássaro. Mas vamos lá, vamos falar para vocês como que a gente conseguiu trocar o canto do noturno. O manejo que a gente fez aqui para trocar o canto do noturno foi o seguinte. A gente pegou uma fêmea, acasalou o noturno com essa fêmea 100%, né? Deixamos o gaiola colada, os dois se vendo ali. Eu deixei, na época, uns 15 dias ele se vendo, o noturno travou que não cantava mais. Soltei o noturno com a fêmea, ele ia lá, tratava no bico dela. Quando ele tentava galar, detalhe, não pode deixar o macho galar a fêmea, tá? Quando ele tentava galar, eu separava. Deixei o encarte do lado do noturno, o canto 20-20 tocando, e o canto ficava baixinho ali cantando, e nesses 15 dias, né, tocando esse canto. Passou esses 15 dias, o que eu fiz? Eu afastei essa fêmea do noturno, né, mas deixei de forma com ele ainda ouvisse ela, né, afastei assim uns 3 metros, coloquei uma divisória, ele ainda conseguia ouvir essa fêmea chamando. Aumentei o volume do encarte, a ponto do volume do encarte ser mais alto que o canto do macho. Por quê? O noturno começou a demandar com esse encarte, né? Porque a fêmea dele foi embora, cara. Ele estava acasalado com a fêmea dele foi embora, ele precisa cantar de novo para trazer essa fêmea de volta. Porém, o encarte é robótico, é 24 horas ali cantando e ele não consegue derrubar o encarte. Então, o que acontece? O passarinho começa a baixar de ordem. Aí o passarinho começa a cantar só na pontinha do bico ali. Foi o que aconteceu com o noturno. Ele não conseguiu demandar com o encarte, né? Eu deixei o encarte bem mais alto que o canto dele para ele sentir mesmo, abaixou a ordem dele e ele ficava cantando baixinho, O que eu fazia? Quando eu sentia que a ordem dele baixou, eu trazia essa fêmea de volta, deixava ali mais 5, deixava mais 3 dias, separava de novo. Então nesse processo de ida e vinda da fêmea, o que o passarinho entende? Que existe um canto patriarca, que é o canto no caso do encarte, que esse canto tá levando a fêmea dele embora, e para ele conquistar essa fêmea ele precisa cantar igual o canto patriarca do local. É nisso que o passarinho começa a mudar de canto. Ele começa a copiar o canto do patriarca, do canto mestre ali do local. E nessa demanda que ele fica, nessas idas e vindas da fêmea, ele começa a copiar o canto do outro macho para ele trazer a fêmea. E aí é interessante no meio desse processo você fazer o seguinte. Você viu que o passarinho começou a fazer essa transição de nota, você traz a fêmea como agrado para ele ver que, opa, ó, tô começando a mudar de canto, a fêmea está retornando. Então a fêmea ela tem que ser com agrado. Começou a mudar o andamento, traz a fêmea, deixa juntinho ali de novo, né? Deixa a fêmea. É importante fazer isso principalmente na época de reprodução, onde os passarinhos estão bem quentes e as fêmeas estão bem quentes. Então eu trazia a fêmea pedia gala pro noturno ali, o bicho grudava na tala, surginava tentando galar ela e eu não deixava galar. Afastava essa fêmea de novo e ele ficava cantando. Quando eu via que ele começava a cantar muito alto, eu aumentava mais ainda o volume do radinho, de uma forma que ele abaixasse a ordem dele de novo. Chegou a alguns pontos que o noturno começou quase que cair pena, porque ele começou a entrar numa fibra tão frenética que ele começou a cair algumas penas. E eu não vi problema nisso, isso é bom, porque o passarinho começou a baixar de ordem. Aí eu trazia a fêmea de novo. Foi mais ou menos aqui em casa, eu não consegui o resultado tão rápido igual o do Michel, né? Até porque eu deixava muito tempo a fêmea, eu deixava ali 10, 15 dias a fêmea junto com o noturno. Mas um prazo de 2 meses aqui, o noturno tinha trocado 100% do canto, né? Que nem eu falei, ele não conseguiu pegar o canto do céu azul, que eu tentei encartar ele, mas ele pegou o canto do Ragnar. Por que estava acontecendo em casa? Eu estava tentando trocar o canto do noturno com esse manejo de fibra da fêmea e ao mesmo tempo o Ragnar estava chinelando o pé do ouvido das fêmeas. Então ele estava demandando com 2 cantos. E o canto do Ragnar era um canto mais curto, um Paraná mais curto. Então o que o noturno fez? Ele pegou o canto mais curto, né, que era bem mais fácil. O canto céu azul é um canto muito comprido, tem muitas variações e foi mais difícil para ele. Mas o canto do Ragnar ele copiou 100%. Então o manejo para se trocar o canto de um azulão é esse, tá? Você vai trocar o canto do azulão na fibra. Primeiro passo, acasale esse azulão com a fêmea. Tenha certeza que eles estão acasalados, que o azulão gosta daquela fêmea, ele tem a necessidade de estar próximo daquela fêmea.
Deixa os dois juntos por um período ali de 5, 10, eu deixei 15 dias, tá? Mas aí você vai vendo o comportamento do seu pássaro, como cada pássaro tem um desenvolvimento diferente, você vai trazer para sua realidade. Traz essa fêmea, deixa os dois acasaladinhos, deixa o encarte de médio para baixo, de forma que ele só demande, né? E ele vai só ouvir no começo porque ele vai estar travado na fêmea. Afastou a fêmea, você deixa o volume do encarte de médio para alto. Se o passarinho começar a demandar demais, você aumenta mais o volume para que ele abaixe essa ordem dele. E você vai fazer essa transição, ida e vinda dessa fêmea, tá? Nessa ida e vinda dessa fêmea, ele vai entender que ele perde e ganha a fêmea, ele perde e ganha. Toda vez que a fêmea se afasta, ele entende, opa, perdi a fêmea para aquele canto lá, para aquele outro macho. Aí você traz a fêmea de novo, aí fala, poxa vida, eu tô trocando de canto aqui, tá dando certo. Então ele começa a fazer essa transição de canto. É muito rápido, o processo é muito rápido, o passarinho troca de canto sim, tá? Vou estar deixando no final aí um outro passarinho que a gente fez isso, que é o imperador, tá? O noturno não se encontra mais com a gente, né? A gente disponibilizou ele para um outro amigo, mas a gente está com o imperador aqui ainda. Tem vídeo do noturno no canal, tem vídeo do imperador. Vocês vão ver a diferença do canto do imperador. O imperador é um azulão rápido, velocista, né? Um passarinho que passa de 25 a 30 cantos por minuto, passava. E hoje ele está num processo de transição, tá? Não consegui trocar 100% do canto do imperador ainda, mas ele está num processo de transição. Vocês vão ver no final aí que o canto dele mudou bastante já. Então esse é o manejo que eu queria compartilhar com vocês aí. É o que eu fiz aqui no criatório e deu certo. O Michel fez lá no criatório Avante, também teve um ótimo resultado, também deu certo, tá? Então é possível sim estar trocando o canto do seu passarinho, dentro da proposta que você quer, tá? Assim, porque às vezes a gente fala que vai trocar o canto, não é porque o canto do seu passarinho é feio, mas às vezes você quer uma outra proposta, um outro andamento. Então você trabalha com isso daí. Outra coisa, tem que observar bastante o pássaro, tá? Que nem eu falei para vocês que o noturno, alguns certos pontos ele começou a cair pena. Você não pode deixar o passarinho mudar. Você não pode deixar o passarinho mudar. Porque azulão, diferente de outros pássaros, você não encarta ele na muda de pena. Um azulão feito já, né? Filhote, ok. Mas um azulão feito, você não troca o canto dele na muda de pena. Que nem você vê o Michel aí, que ele falou, ficou 8 meses encapado lá, ó, encarte tocando e não teve resultado nenhum. E na fibra ele trocou com 45 dias. Então, quando você estiver fazendo esse manejo, se você vê que o seu pássaro sentiu bastante, está começando a querer mudar de pena, você dá uma segurada, traz a fêmea de novo, deixa ali mais uns 5, 10 dias, para ela travar essa muda dele, e depois você volta. Você não pode deixar esse passarinho entrar na muda. Se ele entrar na muda, você vai ter que esperar ele retornar, você vai começar o trabalho todo do zero, tá? Azulão se troca na fibra, não se troca na muda. Beleza, galera? Espero ter contribuído aí com vocês aí, quem queira fazer esse manejo. Interessante que quem fizer esse manejo aí e tiver sucesso também, depois compartilha aí, coloca nos comentários aí. Tem alguns outros amigos que eu estou instruindo também para estar fazendo isso. Futuramente, quando a gente conseguir estar trocando o canto desses passarinhos deles aí, a gente vai estar postando também no canal, que é possível sim, é possível encartar um azulão desde filhote, e também é possível você estar trocando o canto de um azulão já com canto definido, um azulão adulto. Lembrando que o Ragnar é um passarinho que eu tinha aqui em casa, mais adulto, né? O noturno também é um passarinho com uma média aí de 4 para 5 anos. E o imperador é um passarinho com média de 2 anos aí. Então assim, são todos passarinhos já feitos, passarinhos prontos que a gente conseguiu estar trocando o canto deles. Beleza? Espero ter contribuído com todos aí. Um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana. Falou! Tomar um chazinho na caneca aqui. Um abraço, fica com Deus. Show de bola, imperador. Canta aí, pessoal. Isso, garoto. Dedicação. Dedicação e carinho com os bichinhos que eles retribuem.